Olá, boa noite, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma live aqui comigo, Pablo Gonzaga. Se não me segue, sou professor. Aproveita e já segue aí o Instagram, no link da bio também, o meu Facebook. Na live de hoje vamos falar sobre técnicas e estratégias didáticas. Técnicas e estratégias para que você, professor, possa fazer bom uso dentro da tua sala de aula. Tenho certeza que você vai gostar e vai aproveitar muito desse papo que eu vou ter aqui com você, tá certo? Então, para falar um pouco sobre essas técnicas e esses métodos, vamos entender um pouquinho desse assunto que permeia o mundo da educação, que é a metodologia. Mas quando falamos sobre técnicas e métodos didáticos, é um universo muito abrangente, com muita coisa para que a gente possa conversar, dialogar e estudar. Mas eu vou procurar ser bem objetivo aqui com você. Eu tenho certeza que você vai gostar aí de algumas novidades que tem no mundo da educação, algumas até que a gente já conhece, que somos familiarizados dentro desse universo, mas outras que eu tenho também buscado acrescentar dentro da minha sala de aula para obter melhor resultado, melhor rendimento junto ao meu aluno. Tenho certeza que você também vai fazer uso dessas ferramentas e vai aproveitar muito. Olha só, quando falamos de metodologia, lá dentro da universidade, quando a gente fala de metodologia, a gente vai vendo aquele passo a passo que é colocado para formação do professor. Aquela formação acadêmica, onde a gente vai tentar entender como funciona na prática, né, o universo da sala de aula. Dia desse eu coloquei aqui no meu feed aí aqui do Instagram que a gente aprende a ser professor só dentro da sala de aula. Dentro da universidade, dentro da faculdade, dentro da nossa especialização, a gente vai estudando técnicas, a gente vai estudando métodos, mas vai ser ali dentro da sala de aula que você vai descobrir o verdadeiro papel do professor. Olha, de fato, com o advento da internet, tudo se tornou muito mais rápido, tudo se tornou muito mais ágil. E eu tenho percebido nos últimos anos muitos professores ficando para trás um pouquinho dessa tecnologia. Eu me recordo que até pouco tempo, alguns professores tinham uma grande objeção ou até mesmo não fazia uso de smartphone. Hoje, quando você entra dentro da sala dos professores, você se depara com 8, 10, 9 professores ali sentados naquele horáriozinho do café, aquele intervalozinho bacana, todo mundo conectado na rede social, ou pesquisando algum material para trabalhar com teu aluno, com seu aluno, ou mandando um e-mail, ou respondendo a outros, ou até mesmo ali verificando como está o movimento nas redes sociais, alguma notícia. Então, basicamente, hoje, o mundo se tornou digital. Claro, nem todo mundo ainda aceita essa inovação, ainda aceita essa tecnologia. Então, dentro da sala de aula, a gente se depara ainda com certas objeções. Dentro de uma escola, dentro desse universo educacional, a gente se depara com professores que ainda relutam a entrar no universo dessa tecnologia, dessa rapidez que o mundo se tornou hoje. Então, por isso que eu trouxe hoje para você esse tema tão importante que é técnicas e estratégias didáticas para serem trabalhado dentro da sala de aula. Olha só, como professor, você já deve ter participado aí de conferências, congressos, formações, e vamos ser honestos, há momentos que bate aquele sono, aquela fadiga, aquela vontade de se encostar assim na cadeira, né? Às vezes você perde o fio da meada. Nossa, o que foi que aquele palestrante acabou de dizer? Pô, o que foi que acabou de ser falado aí nessa conferência, nessa mesa redonda? Não é fácil. Eu tenho certeza que você, assim como eu, já passei por situações semelhantes. Agora vamos para o nosso universo. Vamos para o nosso mundinho
da sala de aula, onde dentro daquelas quatro paredes nos encontramos com 35, 40, varia a realidade aí de escola para escola, mas nessa média entre 30 e 40 alunos. 40 cabecinhas diferentes para tentar assimilar o teu conteúdo, para tentar assimilar a tua disciplina, para tentar aprender. E se o professor ele tiver apegado, algemado aquelas velhas tecnologias do passado, o giz, o quadro, o livro, a explanação e a atividade. Não, de fato, não vou questionar. É sem dúvida muito válido todas essas técnicas. Faço uso diariamente delas. Quadro, ainda bem que acabou o giz. Quadro, né? Pincel, livro, atividades e muita explanação. Mas eu te garanto, quando a gente inova um pouco dentro da sala de aula, você conquista o teu aluno, e isso eu tenho vivenciado diariamente. Eu fico muito feliz quando eu entro dentro da sala de aula e vejo nos olhos dos meus alunos, sabe, aquele brilho para ter a minha aula, aquele encanto, aquele respeito, aquela vontade de assistir aquela aula e dizer assim: poxa, tua aula é muito boa, cara, tua aula foi muito bacana, professor, ó, aula melhor não tem. Isso é muito bom. Então, o que faz para que a gente conquiste essa nossa audiência? São as estratégias, são os métodos que utilizamos durante as nossas aulas. E eu estou aqui, professor, para te apresentar esses métodos que eu tenho certeza que você já vai colocar em prática dentro da tua sala de aula, e depois você volta aqui para me dizer que obteve excelentes resultados. Olha só, quando a gente fala de métodos e técnicas, temos que diferenciar. Quando falamos do método, são as ações que o professor ele vai traçar durante o ano para alcançar um objetivo. Isso aí vai estar dentro do planejamento do professor. Então, planejar é preciso. Como eu já falei anteriormente, eu até postei no feed, nos meus stories, que ninguém faz uma viagem da noite para o dia sem um planejamento. Ninguém chega ali e compra. Pelo menos ninguém, a maioria que eu quero falar, 75% da população brasileira, não vai chegar aqui, vou ali comprar um carro zero. Ninguém faz isso. Tem que estar ali dentro do orçamento, tem que estar planejado. Ninguém faz uma viagem, vou passear pela Ásia, pela Europa, fazer um mochilão de 30 dias sem ter um planejamento. É necessário planejamento. Então, quando falamos de método, você tem que se planejar. E se esse planejamento prévio que você faça, professor, tiver incluído novas técnicas, novas estratégias, principalmente essas digitais, eu tenho certeza que você vai ter bons resultados. Agora, quando se fala de novas tecnologias, muitos professores viram o nariz. Olha, a maioria das escolas hoje, eu ensino numa escola pública, numa escola estadual, e eu me recordo quando houve uma mudança daquelas velhas cadernetas, com as chamadas, as frequências, notas, chegaram para a gente e perguntaram: preferem continuar com a velha e boa caderneta, ou vocês querem um aplicativo digital para estar fazendo? Eu não pensei duas vezes, e a equipe também não pensou duas vezes. Queremos o digital. Menos papel, menos peso, mais agilidade. A gente conseguimos manter em dia frequência, notas, atividades, registro de aula com muito mais rápido, né? Então, vamos pensar. Por que a gente tem tanta objeção ainda desse universo digital? Pablo, mas eu não tenho mais objeção, eu uso o meu smartphone. De que maneira? Trago essa reflexão, professor. Pensa, você, como faz uso
dessa tua ferramenta, né? Algumas escolas ainda têm aquela missão, né? Aquela ordem de não, ó, proibido o uso de aparelho celular dentro da sala de aula. Eu concordo plenamente. Agora, se for para fins didáticos, faz toda a diferença na tua vida. Então, quando a gente se apodera desse conhecimento, a gente vê um universo muito maior, a gente se afasta e consegue ver com muito mais visão, com muito mais propriedade, os resultados que essas novas estratégias digitais trazem dentro da educação. Então, fui adepto, sou adepto, gosto de estar pesquisando isso e trago hoje para você algumas dessas estratégias. Então, olha só, dentro desses métodos, a gente tem um método dedutivo, um método indutivo. Não convém a gente discutir quais seriam esses métodos. Agora, convém a gente discutir quais são essas técnicas. E a técnica é um dos componentes do método. E quando a gente fala de técnica, tem inúmeras que eu posso aqui elencar. Até umas bem ultrapassadas, né? Como o retroprojetor. Não sei se você alcançou ou quem é mais novo aí não deve lembrar do retroprojetor, que usava uma transparênciazinha de plástico. Mas eu me recordo, há um tempo, onde eu fiz uma formação para professores, uma palestra para professores de uma rede municipal. E o tema da palestra era justamente esse. Tem pelo menos aí uns 6 anos, mais ou menos, que eu trabalhei essa palestra, mas já prevendo o avanço de novas tecnologias. E aí estamos, né? Onde eu levei para essa palestra para poder mostrar os antigos disquetes. Me corrijam se eu estiver errado, se não me falha a memória, que era chamado de 3/4, um disquete grande, parecia uma folha de papel. Depois, aqueles disquetes menores, né? Nossa, grande capacidade, alguns megas. E hoje nosso celular aí carrega gigas, né? Depois o advento aí do pendrive, depois os HDs externos. Ou seja, quanta tecnologia em tão pouco tempo chegou em nossas mãos. Até pouco tempo, uns 9 anos, 8 anos, eu não sabia o que era um smartphone, não sabia o que era a sua funcionalidade, não sabia como utilizar, como tirar proveito dessa ferramenta. E hoje eu sei. E hoje na internet tem muitos apps, muitos aplicativos destinados para esse tipo de aparelho para facilitar o nosso cotidiano. Seja aplicativos de banco, aplicativos de loja, aplicativos de restaurante, até mesmo escolas, as famosas EADs, né? As escolas de educação à distância que está aí se multiplicando, e depois vou trazer um pouquinho desse assunto aí para vocês também sobre a educação à distância, que é sim uma nova tecnologia. Então, quando a gente fala dessas técnicas, como eu estava dizendo, retroprojetor era um avanço dentro da sala de aula. Nossa, não precisarei mais usar o giz para copiar, para alinhar tudo isso. Aí você traz o data show, né? Esse multimídia aí fantástico que muitos de nós fazemos uso dentro da sala de aula. Mas como é que utilizamos? Foi justamente isso que eu levei para uma palestra, para uma formação de professores, onde naquela época se usava muito DVD, se utilizava muito o videocassete, se utilizava muito da TV para passar filmes, para passar videoaulas, para passar música. E eu dizia, e o aprendizado tem sido efetivo? O que o professor está passando através daquelas mídias tem sido eficaz? O aluno tem compreendido e obtém bons resultados? Muitos não sabiam falar. Por que não? Porque entregar esse material, mas não orientar o uso desse material, o uso dessa tecnologia, a gente pode esconder o aprendizado através de uma máscara, através de um escudo, e esconder esse aprendizado, acreditar que essa
tecnologia está sendo eficaz e quando a gente vê os resultados não estão bons, faz a gente parar um pouquinho e refletir. É a técnica, é o método que não é bom, ou eu não estou sabendo tirar proveito disso? Eu não estou me preparando para isso. Eu não estou planejando para isso. Planejamento. Isso é fundamental para que você tenha, sim, uma boa estratégia didática. E quando você organiza esse planejamento, você tem um campo de visão maior. Você pode mudar as peças, mudar o conteúdo, mudar as estratégias assim que achar pertinente. Nossa, eu não alcancei bom resultado com o meu aluno. O que é que eu posso fazer? Muda, joga um pouco e busca uma outra técnica para ser aplicada utilizando esse planejamento aí para te orientar, tá certo? Então, olha só, como eu estou falando de novas técnicas, né? Já existe até professores, eu até anotei para facilitar, educador de tecnologia educacional. Acredito que breve já vai ter aí Enems, vestibulares ligados para essa formação. Educador de tecnologia educacional. Fica atento. Quem sabe aí você um dia não faz aí uma nova graduação com essa finalidade, né? Se especializar, correr atrás desse novo mecanismo. O futuro está às portas, né? Então a gente tem que estar sempre antenado a tudo que vem aí pela frente. Aí, falando de técnicas tradicionais, temos aí as famosas aulas expositivas. Que professor não faz uso de aulas expositivas? Todos nós fazemos. Agora, conseguimos, com a nossa oratória, chegar no nosso aluno? Será que não precisamos de uma nova estratégia? Muitas vezes entramos na sala de aula, olhamos para 40 alunos e alguns deles estão dormindo, a cabeça baixa, olhando para o mundo da lua. Eu digo aos meus alunos, pessoal, vocês estão aí com a cabeça feito ventilador, para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Mas eu não culpo eles. No momento que você não consegue instigar, você não consegue atrair, você não consegue encantar, nós mesmos, quando estamos aí numa conferência, numa palestra, num curso que a gente faça no final de semana, a gente também dá as nossas fugidas para outro canto, né? Por que será? Às vezes, só a aula expositiva, ela não é 100% efetiva. Depende também da postura do professor. Sabe aquele professor? Bom dia. Imagine eu aqui falando com você. Olá, pessoal. Vamos tratar sobre um assunto muito importante hoje. Você já tinha saído, já tinha me deixado desconectado, não tinha compartilhado. Não é isso? E quando você chega com energia, quando você chega com gás, quando você pega aquele teu conteúdo, joga o teu brilhantismo, joga o teu conhecimento, faz o aluno se encantar com a tua forma de ministrar aquele conteúdo, através da oratória, através de uma fala irresistível, quer ferramenta melhor do que a nossa fala? Então, as aulas expositivas são, sim, efetivas, mas depende da postura do profissional. Técnica número 1, não tem para onde correr. Todo professor faz uso dessa ferramenta, faz uso da voz, né? Que a gente possa cuidar. A aula expositiva é sim necessária, é prioridade, saber falar, sabe por quê? Porque você vai pegar aquele conteúdo, aquela pedra e vai polir, você vai transformar e você vai entregar ao teu aluno. Eu me recordo, numas férias aí, não lembro agora
quando foi, mas eu li um livro que falava sobre as 6 lições da física. E eu achei fascinante o ato de acender um fósforo e produzir luz, produzir calor. E quantos de nós não acendemos um fósforo e joga fora? Acende, joga fora. Até quem brinque, né? Pega uma caixinha de fósforo, acende e joga fora. Mas você já parou para tentar entender como aquilo funciona? Já procurou ver o brilho? Então, não, Pablo, minha área é história, minha área é geografia, não manjo muito bem disso não. Tudo bem, não tem problema nenhum. Mas quando você transforma aquilo e entrega para teu aluno e faz ele compreender através da tua aula expositiva, da tua oratória, olhe, se não for sucesso, eu mudo de nome. Então, professor, técnica 1, vamos começar aí a refinar a nossa maneira de expor esse conteúdo. Às vezes o professor domina muito, tem muito conhecimento, tá ali com muita informação. Eu me lembro que na minha época universitária, né, dentro da faculdade, professores fantásticos, fabulosos, guardo todos aqui no meu coração. Chegava, dava o conteúdo, você via o cara se arrepiar. Mas eu não. Eu olhava, nossa, eu não entendi foi nada. O cara parece que falou grego, mas ele sai no corredor e bate no peito. Cara, minha aula agora ali foi fabulosa. Vamos pensar. Vamos pensar direitinho se a gente alcançou realmente o nosso público. Se o nosso aluno aceitou essa técnica e se apoderou. Pô, o cara fala muito bem. Ou tá faltando alguma coisa. Isso é fácil, professor. É muito fácil de se resolver. Dê uma aula para si mesmo. De que maneira? Bota para gravar. É super difícil você ficar na frente de um celular. Tá, de boa. Coloca ali em cima do teu birô. Bota para gravar a tua aula. Se ouve e vê se realmente você está chegando em quem importa, que é o teu aluno. Um outro cuidado que a gente tem que ter é que não sejamos prisioneiros de aulas expositivas. Planeje, se organize, mas acrescente dentro dessa técnica da exposição outras ferramentas. Olha, ela é ideal, sim. A exposição é ideal para novos conteúdos. Hoje, pessoal, bom dia. Hoje eu vou explanar, novos um tema que eu trouxe aqui hoje para vocês da aula, seja lá de geografia, história, física, química, matemática, biologia, português. Você vai ter que abordar, você vai ter que mostrar qual o objetivo para o teu aluno. Um aluno que se senta, um professor que se apoia ali na frente do quadro e diz: com esta aula, nosso objetivo de hoje é exponha. Eu costumo fazer uma coisa nas minhas aulas, ultimamente, e tem dado certo. A repetição. De que maneira? O início, o meio e o fim. Eu me planejo de tal forma que, faltando 5 minutos para minha aula terminar, eu olho para os meus alunos, peço a eles para pararem, eu uso até uma campainha, porque uma sala muito grande, a gente tem, a voz só não dá. Quando eles param, eu digo: bem, pessoal, por hoje é só. Na aula de hoje, vimos isso, isso e isso. Deixo aí algum link, alguma coisa, uma chamada para que eles estudem mais um pouco em casa. E só com a oratória eu tenho conseguido a atenção dos meus alunos. Eu recebo mensagem de aluno: professor, a sua aula hoje foi magnífica, entendi. Até alunos que mandam mensagem para mim, tiram uma foto de print de sites, essas coisas. Olha, professor, esse aqui é o assunto da próxima aula. Sabe por quê? Ele me pergunta. Sabe por que ele está pesquisando? Porque ele me ouviu. Porque ele está entendendo qual técnica eu estou usando. Vamos parar de jogar palavras fora. Porque muitas vezes a gente está falando e o nosso aluno está apagado, sem entender absolutamente nada. Aí chegamos nos nossos
famosos recursos, audiovisuais. São vários, né? Desde um simples sonzinho, uma caixa de som, Bluetooth, alguma coisa que hoje se usa muito dentro das escolas, né? Professores levam, né, até as suas caixinhas de som, tudo, coloca lá, super bacana, também levo a minha. Mas em que momento é que eu uso aquilo? Às vezes eu me recordo, já faz um tempo, né, quando tinha aquelas teleaulas, que tinha aqueles projetos que mandavam DVDs para a escola, tudinho. Numa época que eu fui gestor escolar, eu andava pelos corredores e observava, né, a oratória, a exposição ali daquela aula. Muitas vezes, pessoal, hoje vamos colocar aqui um filme para assistir. Tá, sobre o quê? Você parou para ver o tamanho desse filme? Imagine que em 2 aulas você não consiga passar todo esse material. Olha, já quebrou o raciocínio. Não deixe para a próxima aula o que você não conseguiu planejar bem. Porque na próxima aula, o teu aluno, e se brincar, nem você vai lembrar do que foi visto naquele filme. A não ser que você seja um cinéfilo e decore filme, viu? Goste de filme, de repetir. Mas se não for, vai ser um tiro no escuro, um tiro no pé. Porque você vai passar um filme e depois você vai chegar assim, pessoal, fale sobre o filme. Aí o aluno vai falar, quiçá ele lembre do que foi que ele assistiu. E se for um filme de arte, um filme onde o intelecto seja cobrado, não for aquele filme de ficção, uma coisa assim, olha, deixa de fora. Então eu observava muito o uso desses recursos de teleaula, videoaula, etc, 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 quando o professor não está preparado, quando o professor não se planeja, vai ser a pior aula do mundo. Eu prefiro evitar. Meus alunos sabem disso, devem ter aí alguns que entraram aí nessa live, sabe disso. Pablo passar um filme, se não tiver um bom propósito, se não tiver um planejamento, e se eu, como professor, não souber passar para o meu aluno o objetivo de estar vendo aquele filme, para quê? Se nem eu sei, eu vou obrigá-los ele a saber. Então temos que ter cuidado com o uso desse tipo de equipamento. Quadro. Pense num professor, num ser humano, quem me conhece sabe. A letra não é bonita. Logo, eu faço recursos, eu uso outras técnicas, né? Que outras técnicas que eu uso aí para alcançar a parte falada, conceitual dos meus alunos? Pego o meu livro didático, planejo, analiso e estudo esse material e transformo de forma gráfica ali no Office, tudo, no Publisher, tudinho. Edito ele de uma maneira agradável, que o aluno olhe assim e diga, nossa, eu entendi isso aqui. Aí eu olho para ele e digo, tá no teu livro, foi de lá que eu tirei. Ele disse, mas lá eu não entendi dessa maneira. Então, quando a gente começa a observar o aluno, a gente também começa a entender qual técnica aplicar dentro da sala de aula. Isso é muito importante, a observação, né? Olha, professor, zelar, usar desses recursos requer cuidado. Por favor, não usa essas técnicas audiovisuais para estar sentado, Deus sabe lá fazendo o quê, olhando o tempo passar, e muitas vezes você projeta, né, ali no Data Show, teus slidezinhos de PowerPoint, e faz a coisa ao contrário. Pessoal, copiem o que está nesse slide número 1. Como eu uso uma ferramenta dessa tão importante, que eu poderia estar dinamizando, que eu poderia estar agilizando a minha aula, explicando, entregando a exposição ao meu aluno, e eu coloco lá no quadro e mando o meu aluno copiar. Como é que eu faço isso?
Quando a gente utiliza essa ferramenta, se posicione ao lado. Se posicione ao lado desse equipamento, certo? E ao se posicionar do lado desse equipamento, olhe para frente, olhe para o teu aluno, olhe para a tua plateia. Não sei se tem algum palestrante aí, mas olhe para a sua plateia, olho no olho. É para isso que eles estão. Fica de costa para projeção, mostra domínio, mostra segurança. Saiba que foi você que fez aquele material e não foi um copiou, colou da internet. Por isso, cuidado. Não ache que esse material possa suprir a necessidade de um professor. Não se diminua, não se recuse a dar aula utilizando mídias digitais. É melhor que você pegue um giz, não, que hoje eu acho que a maioria das escolas não tem, acho, né? Um pincel, um quadro branco, a sua fala e o seu livro. É melhor que você faça isso do que você levar um data show, passar 10 minutos montando esse equipamento, 10 minutos desmontando esse equipamento, mais 20 minutos mandando o teu aluno copiar o que está daquele equipamento. Não vale a pena. A não ser que você pegue o PowerPoint, os slides e encaminhe em grupos de e-mail, grupos de Telegram, grupos de WhatsApp. Faça uso dessa ferramenta. Você vai ver que vai ser muito mais ágil e você vai conseguir chegar no teu aluno, porque você vai estar dialogando com ele, vai estar vendo as dores que teu aluno tem, as dificuldades que teu aluno tem e vai chegar lá. Olha só, tem muita coisa para a gente falar. Claro que fiz uma filinha, porque quando se fala de aplicativos, meu querido, minha querida, não é pouca coisa, né? Chegamos nessa era digital, onde agora eu vou colocar dentro da minha sala de aula essa tecnologia, onde eu vou pegar o meu smartphone e transformar em ferramenta de aprendizado. É fácil? Não é não. Eu conheço professores, eu conheço professoras, eu conheço alunos, eu conheço pais que não usam dessa ferramenta, usam ainda aqueles telefones de botão, né? Pronto. Então sabe que a gente ainda tem algumas objeções dentro do nosso ambiente escolar. Tem alunos que não têm, dependendo, não tem um celular, muitos não têm um celular, muitos não têm internet, alguns não têm acesso a essa tecnologia, então a gente tem que saber observar, planejar e encontrar a técnica ideal. Então eu trouxe para vocês, para você, professor, pensando nisso, o que é que eu posso trazer enquanto ferramenta para o meu aluno, a era digital? Lembra que eu disse no início dessa live que muitos dos nossos colegas de trabalho, nossos professores, quando entramos naquele intervalozinho do lanche ou do almoço, tá todo mundo lá, conectado, dedilhando, pesquisando, batendo papo. Muitas vezes até tá falando com um colega que tá do lado, não sei por quê. Usa a voz. Não, tá no celular. De boa, não tem problema. Chegamos a esse recurso. Faça uso desse recurso. Transforme esse inimigo da educação para muitos professores em aliados. Se você der uma folga ao teu aluno, você senta no teu cantinho, diz: pessoal, por hoje é só, 5 minutos aí para vocês. A primeira coisa que esses seres humanos vão pegar é um aparelho celular. Primeira coisa. Com internet ou sem internet, é essa ferramenta que eles vão pegar. Se tiverem. Se não tiverem, vão em outro recurso. Fonezinho de ouvido, musicazinha, mas é esse o recurso que eles vão pegar. E professor, eu observo a angústia que dá em você quando você está na sua aula, quando você planejou sua aula e tem um aluno ali distraído no celular. Olha, isso é uma opinião minha. Eu não pego no celular do aluno. Eu dialogo, eu converso. Por quê? Porque é pessoal, né? É
um bem que é dele e a gente deve dizer, por favor, guarde. Tomar, eu não sou muito a favor não, mas se você toma, não tem problema. Mas segura essa minha dica, transforma esse equipamento em teu aliado. Quer saber como? Hoje na internet tem uma cacetada, uma gama enorme de aplicativos para celular, para celulares, para smartphone. Opa, smartphones. Foi aí quando a gestão da minha escola disse: vocês ainda querem as cadernetas ou vocês já querem o aplicativo de frequência, resultado, registro de aula? Eu prefiro o aplicativo, facilita a minha vida e eu gosto e não quero que acabe nunca essa tecnologia. Quantas vezes eu vou à fila de banco? Nenhuma. Quantas vezes eu faço pagamento em lotéricas botando a minha vida em risco a um assalto? Nenhuma. Quantas vezes eu fico no guichê de uma empresa aérea ou de uma empresa de ônibus para comprar uma? Nenhuma. Tudo eu faço do conforto do meu lar, da segurança da minha casa com todo cuidado. Então, existem aplicativos que você, professor, pode indicar para o teu aluno utilizar em sala de aula. Olha só, e como a gente aprende com esses meninos e meninas. Vou dizer por quê. Um dos aplicativos que eu vou te falar agora foi uma experiência de um ex-aluno meu que trouxe de uma viagem de intercâmbio. Assim que ele voltou, eu pedi que eles fizessem um seminário sobre sustentabilidade. E eu deixo a criatividade deles à solta. Entrego o meu e-mail e presto orientações com relação à pesquisa, à produção, se está bom, se não está. Mas quando ele apresentou a mim, olha, professor, apresentou a mim uma ferramenta, eu digo, epa, essa ferramenta é minha. Já está aqui no meu celular, salvozinho lá na minha pastinha de aplicativos para educação, que é, olha, me corrija se eu estiver errado, Kahoot. Vou tomar aqui a liberdade, eu até escrevi para quem quiser, ó, erra não, Kahoot. Depois eu vou deixar lá no feed aqui do meu Instagram, aproveita e me segue se não está seguindo, por favor. Vou deixar o linkzinho desse aplicativo que serve para Android. Eu acho que também serve para iOS, mas eu não tenho a certeza. Mas para Android, com certeza, que a maioria dos celulares são Androids, eu tenho certeza que funciona. E sabe o que é que esse aplicativo pode fazer para a tua aula, professor? Professora, muita coisa, você não faz ideia. Quizzes, jogo de perguntas e respostas. Tu tá ligado, você tá ligado naquela turma inquieta, insana, que você passa pelo menos uns 5 minutos dando um sermão para que a turma pare? Exatamente. Eu me deparo com turmas nesse nível também e eu tenho certeza que você já deve ter passado por experiências próximas. Sabe o que faz? Jogo de perguntas e respostas. Você pega aquele teu conteúdo, você pega grupos de alunos, coloca esse aplicativo, orienta, claro. Lembra que eu disse da oratória, da fala? Conversa primeiro, explica qual vai ser a tua ação, qual é a tua estratégia. Envolve o teu aluno dentro da aprendizagem dele. Não adianta você só entregar. Eu costumo dizer que nem tudo que serve a João serve a Maria. Nem tudo que serve a mim serve ao meu aluno. Então, dialogue. Porque, ó, o Kahoot foi uma indicação de um aluno meu. E eu lembro que nas férias eu disse: fulano, me diz aí, por favor, qual foi aquele aplicativo e vou, com certeza, e faço uso dessa ferramenta na minha sala de aula, né? Então, tem que ter uma estratégia. Ah, todo dia eu vou fazer um quiz, toda semana eu vou fazer um quiz na minha sala de aula. Não, porque aí você vai destruir essa ferramenta. Você vai banalizar o que essa ferramenta tem para te entregar. Olha, quando se fala de apresentação, Pablo,
meus alunos não têm celulares. E aí, o que é que eu faço? Como é que eu posso fazer isso? Simples. Tem as apresentações também, PowerPoint, né? Que é o Data Show, você bota no Data Show. Mas também já existem outros aplicativos, até antigo, que você pode fazer uso dele, que é o Prezi. 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 Me corrijam se eu estiver errado. Eu falo Prezi. O Prezi, ele é um apresentador dinâmico, uma melhoria do que a gente conhece como o PowerPoint, onde você cria uma apresentação através de mapas mentais e você vai clicando, vai aparecendo vídeo, vai aparecendo áudio, vai dinamizando essa apresentação chapada, planificada, que é o PowerPoint. Claro que você pode extrair o máximo, eu uso muito PowerPoint, mas é aquela coisa. Pare, se planeje, escolha essa técnica e trabalhe bem ela, porque se você também pegar um PowerPoint para fazer aquilo que eu disse, botar um texto gigantesco, chegar na sala de aula e mandar o teu aluno copiar, acabou-se o Data Show. Não me serve mais para nada. Aí a gente chega nos aplicativos de inclusão social. Não sei se é o teu caso, mas é o meu caso, onde eu tenho alunos especiais com algum tipo de deficiência, deficiência auditiva, surdez. E aí já existe também essa tecnologia, essa ferramenta. Eu não sei falar Libras. E o Google Education, né, lá desenvolveu algumas ferramentas, está ali incubado ainda no Google Campus, né? Mas já tenho ele também na minha pasta de aplicativos, que é o ProDiff. ProDiff. De inglês aí surdo, né? Diff. ProDiff. E é uma ferramenta onde eu consigo falar através da linguagem de sinais com meus alunos que têm deficiência auditiva. Olha, a realidade do professor em sala de aula não é fácil. Seja numa escola pública, seja numa escola particular, seja ela no nível primário, fundamental, médio e até mesmo dentro das universidades. Já fui professor universitário, já tive essa experiência e aluno é aluno, né? O aluno, quando ele não quer, ou você dá um jeito de fazer com que ele queira mostrar a importância da educação para a vida dele, o agente perde o controle e o domínio da nossa sala de aula. Então, prometo a você, professor, vou deixar lá depois no um feed onde eu vou falar um pouco mais, colocar um pouco mais para que você baixe esses aplicativos no teu celular. Vou falar depois também, vou fazer um vídeo falando um pouco depois sobre o Kahoot, para que você utilize essa ferramenta, dá uma dinamizada dentro da tua sala de aula, pega aquela turma bem agitada e faz aquela turma agitada colaborar com a tua aula e principalmente com o aprendizado dele. Eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso todos esses recursos. Olha, não é uma live só que eu vou conseguir te passar tantas ferramentas, não é em um videozinho com 30, 40 minutos que eu vou conseguir te passar tanto conteúdo, mas eu te garanto, as ferramentas que eu te passei hoje vai fazer grande diferença para você. Na live de hoje falamos sobre os métodos e técnicas didáticas para que possamos nos apropriar dentro da sala de aula e obter melhores rendimentos. Falamos também desse universo digital e como transformar o celular, o inimigo mortal da aula de um professor, num amigo, num parceiro, onde o aluno vai estar aqui junto de você quase que diariamente. Sabe por quê? Porque tu cria grupo, tu organiza videozinhos, manda lá no grupo de WhatsApp que você crie com eles. Se torne próximo do teu aluno, conheça o teu aluno, porque aí você sim vai conseguir fazer um planejamento melhor das tuas aulas
escolher qual a melhor técnica, qual a melhor ferramenta que você pode utilizar para fazer do teu aluno um parceiro. Eu garanto que você vai ter bons resultados. Grande abraço. Obrigado por ficar aqui até comigo essa hora. Forte abraço. Ah, não esquece, já ia esquecendo, não esquece, dia de quarta e sexta, às 20 horas, aqui no Instagram, uma live exclusiva com conteúdos super importantes para você, meu amigo e minha amiga, aproveitar e tirar o melhor proveito dentro da tua carreira, dentro da tua profissão e obter os melhores resultados. Professor é tudo para uma nação forte que quer ver crescer, passar conhecimento para o outro, não tem coisa melhor. Forte abraço, um bom final de semana para vocês e até a próxima live.